Olá pessoal, vamos à resolução da questão de número 3 da lista de exercícios Velocidade Média 1. A questão diz assim: Floriano, ao sair às 6 horas e 30 minutos de Porto Alegre rumo a Santana do Livramento, proclamou: Chegaremos lá às 12 horas e 45 minutos. A distância entre as duas cidades gaúchas é de 500 quilômetros e, ao passar por um posto de combustíveis às 10 horas, após percorrer 300 quilômetros, indagou-se: qual deve ser a velocidade média até o destino para que o tempo da viagem seja igual ao previsto? Ao seu lado, um professor de física prontamente respondeu corretamente. Bom, então, qual é a resposta para essa pergunta, né? A resposta correta. E a ideia é a seguinte: nós saímos, ou Floriano saiu de Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, Poá, às 6 horas e 30 minutos, ok? Sai de Porto Alegre às 6 horas e 30 minutos e percorre a estrada que leva até Santana do Livramento. Bom, essa estrada ela tem um total de 500 quilômetros até Santana do Livramento. Ela tem uma distância total de 500 quilômetros. Ótimo. Buenas, ao longo do caminho, Floriano preveu que que chegaria lá às 12 horas e 45 minutos. Mas às 10 horas da manhã, ou seja, faltando 2 horas e 45 minutos até o meio-dia e 45, faltando 2 horas e 45 minutos para que a sua previsão se confirmasse, né? E faltando também uma distância de 200 quilômetros, porque ele já havia percorrido 300, né? Ele já havia percorrido 300 quilômetros, ou seja, faltando ainda 200 quilômetros, só o que falta para chegar no seu destino. Gostaria de saber qual é a velocidade média, mas observe que não é a velocidade média total, é a velocidade média apenas do que falta. E, portanto, essa velocidade média ela é de 200 quilômetros que devem ser percorridos em 2 horas e 45 minutos. O problema é que nós não podemos utilizar duas unidades diferentes aqui no tempo. Então nós devemos passar tudo isto ou para horas ou para minutos. Vamos passar isso para horas, tá? 2 horas e 45 minutos. Vamos colocar aqui 2 horas e 45 minutos são 2 horas mais 45 minutos. Isso é meio óbvio, não é? Então, o que nós faremos aqui? Nós trabalharemos apenas com os 45 minutos. Depois só acrescentaremos as 2 horas. 45 minutos são 45 de um total de 60, que uma hora tem 60 minutos. E, portanto, equivale a 3 quartos da hora. 3 quartos é 0,75 quando nós passamos para decimais. Então, 0,75 horas. Isso significa que 2 horas e 40 minutos, aliás, 2 horas e 45 minutos, né? 2 horas e 45 minutos, o mesmo que 2,75 horas. Então, é este valor que nós vamos utilizar ali. Sendo assim, nós temos 200 quilômetros que devem ser percorridos em 2,75 horas. Agora sim. Então, o resultado da nossa conta é velocidade média igual 200 dividido por 2,75 dá 72,72, né? Nós vamos aproximar aqui para 72,8.
ou melhor, 72,7 km por hora. Certo? Isso encerra então a nossa questão com 72,7 km por hora como sendo a velocidade média no percurso. Que falta. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha acertado a questão.